entendeu? E Dona Jânia, nossa, ela é uma mulher maravilhosa. E ela dizia assim, meu filho, para ele, Jesus tem saudade de você. Nossa. Porque eu estava sem comungar. Sim. Né? Ela falava, todas as vezes que a gente estava junto, ela falava, meu filho, está muito perto da comunhão de vocês. Está muito perto. Só para explicar pro pessoal, o Mano teve um primeiro casamento, foi declarado nulo. Isso. E vocês casaram agora em 2024. Isso, né? novembro. No casamento da igreja, depois de um tempo, né? E assim, para nós católicos, né? Tipo, ficar sem comungar, sem receber Cristo. Sim. Como é que a gente vive sem Cristo, né? É. Então isso era horrível, né? A gente ia à missa, não comungava, não recebia o corpo e o sangue de Cristo. Aquilo ali, meu Deus. E foi aí que todo mundo em oração, né? Dona Jane orou muito, Frei Josué orou muito. É o Josué de Brasília? É o Josué da Comunidade Mel de Deus. Maravilhoso. É maravilhoso mesmo. E aí eu fui fazer o caminho da fé e pedi a minha mãezinha, já que em 2023, minha mãe, né? Em 2023, já que minha mãezinha é tão generosa comigo, eu disse, minha mãe, eu vou fazer o caminho da fé, que é sair lá da cidade de Minas Gerais, Paraisópolis, até Aparecida, andando, são 140 quilômetros. Eu disse, minha mãe, pedi intercessão a ela para que ela me ajudasse nesse processo, para que saísse a nulidade, né, para que a gente contraísse o matrimônio. E aí fiz esse caminho, quase morri nesse caminho, mas um caminho, um retiro espiritual, né? Foram 5 dias rezando o rosário todo dia, texto da misericórdia, em conexão com Deus, sair do mundo externo mesmo. Eu, meu irmão, o sargento. Sargento corajoso. O sargento, Muralha, o Gustavo, enfim. O Jairo, um pregador amigo nosso. E fizemos esse caminho, esse retiro espiritual. E foi nesse caminho que eu vi que Deus falava. Foi aí que eu vi que Deus falava mesmo. Saber que Deus existe, a gente sabe que Deus existe. Mas nesse caminho da fé, eu tive a convicção, foi muito emocionante, né? Chorou todo mundo, que eu lembro que estava eu, meu irmão e Jairo, cada qual com a Bíblia, a gente num rio, com água assim no joelho e a gente pedindo, clamando o Espírito Santo uma palavra para cada um. Fica à vontade, menina. Toda vez que eu falo isso eu choro. Mas tem que falar. E porque é incrível você saber que Deus fala com você. E a gente pedindo a palavra para cada um. Espírito Santo dá uma palavra para teu filho. E quando meu irmão abriu a Bíblia, a palavra era para ele. Uhum. Quando eu abri a Bíblia, a palavra era para mim. Uhum. Mas assim, nítido demais. Uhum. E aí eu disse, meu Deus, o Senhor está falando comigo. Porque como é que um livro, né, sim. dessa grossura, você abre um livro e tá ali a resposta para o que você queria. Uhum. E foi aí que eu vi que Deus fala mesmo. E eu disse, meu Deus, muito obrigado. O Senhor existe. Uhum. Eu sabia já que Deus existia, é claro. Claro. Mas falar, você ali abriu uma Bíblia, tantas páginas, quando você abria assim, tá aquilo que você estava querendo. Não foi ninguém que abriu a Bíblia para mim. Não. Foi eu que abri. Então aí eu comecei a ter mais intimidade com Deus, a conversar mais com Deus e buscar realmente essa intimidade. E concluí o caminho da fé, né? Tivemos outras experiências também maravilhosas, né? De pessoas que, né? Nós estávamos com o Jairo é um camarada também que tem uma conexão muito grande com Deus e sentia que a gente tinha que rezar por pessoas em determinados momentos e realmente, né, foi transformador, né? Pessoas falando em línguas no caminho, pessoas que a gente não conhecia e assim foi uma bênção. E esse caminho mudou realmente a minha vida, assim, tipo, não, tenho que buscar mais intimidade com Deus, que Deus fala toda hora, só você buscar. E quando eu cheguei lá, eu, né, nos pés de Nossa Senhora, disse, né, pedi a ela, disse que ia trazer Débora aqui quando a gente casasse e tal. E aí casamos e eu levei Débora agora para fazer o caminho da fé, você viu, né? Eu vi. E foi muito emocionante também. E eu achava até que Débora não ia conseguir, ela foi
a primeira, né? É o que eu ia perguntar. Como foi para você lá a experiência? Quando ele foi em 2023, a Maria, a nossa filha, ela tinha quase um mês. Ela estava fazendo um mês quando ele iniciou o caminho da fé. E eu não entendia muito tudo que ele estava vivendo, porque boa parte do caminho ele ficava sem comunicação comigo. Mas quando ele voltou, eu vi o quão forte foi o caminho da fé. E eu falei, eu quero viver isso também. Mas Deus prepara tudo no momento certo, né? Então, em 2024 veio a nulidade do casamento dele. E foi mais ou menos, acho que em maio, junho, não lembro agora. Aí, e a gente começou, né, a organizar a nossa, aí aquela coisa, a nossa vida promessa, também. Ela paga também, né? E Vai aí junto, né? casamos em novembro, foi uma cerimônia maravilhosa, graças a Deus. E em fevereiro, na mesma época que ele foi, em 2023, a gente foi fazer o caminho da fé. E... Sem marcar, sem nada. Caiu na mesma época. Eu lembro que o primeiro caminho da fé, eu quase morri, cara. O último dia eu andei 40 quilômetros. Eu lembro que, eu até falei pro Frei Gilson ontem, Freio, que foi a fé que me levou até a Aparecida, porque no último dia eu não tinha força para nada, eu só chorava. E ouvindo o Frei Gilson cantando aqui, um telefone aqui, era sem medo eu vou, com fé em ti. E eu tinha que chegar esse dia porque eu tinha um compromisso com o Padre Antônio Maria, com a TV Aparecida, que era o Terço dos Homens. Sim. Eu tinha falado com o Padre Antônio Maria, é amigo da gente, né? Eu digo, olha, padre, eu vou fazer um caminho da fé e vou chegar tal dia. Eita, meu filho, então você vai participar do Terço dos Homens, vai cantar. E eu tive que andar os 40 quilômetros para chegar no Terço dos Homens. E assim, cheguei. É tanto que os meninos nem foram, né? Meu irmão deu febre, outro não sei o quê. Foi assim, um negócio muito... Os pés, já não tinha calo, enfim. Foi... Mas não foi programado, igual esse ano. Programado. Esse ano, surgiu uma brecha na agenda dele, vamos fazer o caminho da fé. E assim, decidiu em questão de 2 dias. Coincidiu, como Deus é perfeito, perdão. Coincidiu na mesma época que ele foi em 2023, que foi em fevereiro. Na mesma época também. Na mesma época. E assim, o primeiro eu tinha feito em 5 dias. Esse nós fizemos em 7 dias e cheguei no dia do Terço dos Homens. E participou de novo. Participei do Terço dos Homens sem Marcelo. Mas não foi combinado nada. Nem o Padre Antônio Maria sabia. Aí quando cheguei aquela movimentação lá em Aparecidos, o que é que vai acontecer hoje? O Terço dos Homens. Eu digo, oxe. É o encontro nacional do Terço dos Homens. Eu digo, Padre Antônio Maria, meu filho, você tá aqui, venha pra cá. Eu digo, quem tá indo sou eu. Mas assim, o caminho da fé, você só entende quando você vive. Sim. Ele já tinha dito para mim que era transformador, mas você não consegue dimensionar aquilo só vivendo mesmo. E esse ano foi mais... E esse ano foi muito especial. Foram as mulheres, né? Antes só tinha sido os homens e dessa vez foram mais mulheres. Foram mais pessoas, foram 16 pessoas, né? Olha só. Alguns casais. A gente foi realmente, Guto, com a intenção de um retiro espiritual. O caminho da fé, as pessoas podem fazer sem ter o intuito religioso. Você pode receber o certificado sem ser o intuito religioso, pelo fato de ser uma atividade que exige esforço, né? Enfim, a gente foi com o intuito religioso. A gente levou um padre amigo nosso, Padre Paulo Henrique, nosso diretor espiritual, maravilhoso. Abraço, sua bênção, então, assim, e nada do que a gente fez foi programado durante todos os dias do caminho da fé, só que todos os dias era assim, um dia complementava o outro. O Padre Paulo, ele sentia o que ele tinha que fazer no dia. Hoje nós vamos fazer isso. Todos os dias a gente celebrava a missa. Comungava. Ou tinha missa antes de sair, ou a missa na chegada. E tinha comunhão, né? A gente recebia a Eucaristia. Aí teve um dia que foi o dia da confissão, porque tinha uns casais ali que faziam 30 anos, 20 anos, 12 anos, que não se confessavam, então não comungavam. Foi muito transformador. E aí o Padre Paulo falou, não, hoje vai ser o dia da confissão. Então, assim, foi muito especial. Dormimos muito. Num convento de São... De Freiras Beneditinas, São né? Bento, São Bento. Mas São João lá em... eu falo assim, Campos o caminho... Jordão. Aí teve a renovação dos votos, dos casais lá na igreja. E eu lembro que a gente que lida com rede social, a gente está aberto a receber todo tipo de mensagem, de apoio, de felicidade, mas também de crítica. E eu recebia algumas mensagens, pra que isso, né? Quanto esforço em vão. E eu falei, meu Deus sofreu tanto pela gente. O que Jesus passou na paixão dele, o que eu estou vivendo no caminho não é nada.
E eu quero passar por esse processo, porque aqui eu estou contemplando Deus. A gente rezava o rosário, a gente rezava os 4 terços contemplando a vida de Jesus. Então, assim, o esforço que a gente estava ali não era uma penitência tão pequena perto de tanto que Deus sofreu, Jesus sofreu por nós. Então... Na sexta-feira tinha a Via Sacra. Na sexta-feira a gente fez toda a Via Sacra. Então foi muito transformador. Então foi muito, muito transformador. Assim, eu falei para ele, eu quero fazer o Caminho da Fé ano que vem, de novo. Só que eu quero fazer 320 quilômetros, que eu quero saindo de Águas da Prata. Aí eu vou me preparar, viu? Quero muito fazer. Eu sou um homem de fé, mas eu vou me preparar para esses 320 quilômetros. Se tiver o sargento, você aguenta. Ou então o sargento já vi que... Brincadeira. Mas foi assim, foi muito especial, foi muito transformador. Eu acho que se todo mundo pudesse fazer um retiro espiritual, não precisa ser o Caminho da Fé. Se quer fazer o Caminho da Fé, faça, porque ele é maravilhoso. Mas se você quer passar um final de semana num retiro espiritual, em conexão com Deus, desligado do mundo externo, é maravilhoso demais.